Bom, vamos falar então desse artigo aqui. Vamos começar com ele. Estrongiloidite disseminada em pacientes com infecção por HTLV1 e é um relato de caso. O que é HTLV1? É uma doença causada por um vírus, né? Chama linfotrópico, de células T humanas do tipo 1. Se é linfotrópico, linfo de linfócito, trópico de tropismo, lembra que ele tem mais afinidade. Então ele tem tropismo pelos linfócitos, principalmente os linfócitos T CD4. Então vai ser um vírus aqui, ó, que vai infectar os linfócitos TCD4. Tem uma doença que é muito famosa, que a gente conhece, que também faz isso, que é o HIV. O HTLV e o HIV são basicamente vírus que são primos, tá? Então, vamos falar sobre a estrongiloidite disseminada em pacientes com infecção por HTLV. É importante a gente falar que a estrongiloidíase, né, estrongiloides stercorales, quando a gente tem essa infecção, ela é normalmente autolimitada ou crônica e ela normalmente também é assintomática em pacientes que são imunocompetentes, tá? Só que no caso desse paciente aqui, ele não é imunocompetente. Por quê? Porque ele tem uma infecção por vírus HTLV1. E eu acabei de te falar que ele infecta o TCD4, que é a nossa principal célula aqui, é o maestro, né? Eu sempre tô falando isso. É a célula que vai orquestrar a nossa resposta imune, principalmente nossa resposta adaptativa celular, tá? E também vai auxiliar ali na humoral. Por mais que a gente saiba que a humoral, repito, ela é feita através dos anticorpos produzidos pelas células B, é o linfócito T que vai gerar o estímulo para que isso ocorra, correto? Mas vamos focar aqui no artigo em si. Resumo, a estrongiloidite é uma eumintíase causada pelos estrongiloides stercorales, frequentemente assintomática, já falei, em pacientes imunocompetentes. Porém, pode manifestar-se com síndrome de hiperinfecção associada a acometimento de múltiplos órgãos e sistemas. A gente viu, vocês provavelmente estudaram com a Dani, que você tem lá o ciclo pulmonar, por exemplo, né? Que também acontece lá com Ascarides. Estima-se que a forma disseminada ocorre entre 1,5% a 2,5% dos pacientes, especialmente em estado de imunossupressão, que é o caso do nosso paciente. Nesse trabalho, é descrito um caso de estrongiloidite disseminada que se desenvolveu em paciente com vírus com infecção pelo HTLV1, vírus linfotrópico de células T humana, com outros fatores de risco para a doença. Quais outros fatores de risco são esses? A gente vai ver aqui no artigo que esse paciente, ele é etilista crônico, né? A gente não fala alcoólatra, ele é etilista crônico. As formas de transmissão são heteroinfecção, na qual as larvas presentes no solo penetram no homem pela pele, além da autoinfecção interna ou externa. Essa autoinfecção, ela acontece com muitos pacientes que usam fralda, por exemplo, tá? Então, o paciente está ali, não trocou a fralda e tem uma autoinfecção. Essa heteroinfecção, já ouvi falar, como algumas pessoas saibam como eu trabalhei, né? A gente teve uma paciente lá que ela fazia exame, ela tinha um câncer e ela fazia periodicamente o tratamento oncológico e ela foi pra praia uma vez, esqueceu de tomar as medicações, porque ela é imunodebilitada, né, por causa do câncer, e aí ela teve estrongiloidíase disseminada e demorou muito tempo pra gente saber que era estrongiloidíase. Então por isso que esses pacientes têm que ficar sempre à vista dele, e eles fazem tratamento profilático com ivermectina. Então se você tem um paciente que ele faz uso crônico de corticoterapia, né, ele precisa de fazer essa imunossupressão porque ele tem algum tipo de doença, sei lá, ele tem uma doença autoimune, ele tem um lúpus eritematoso sistêmico, e ele toma corticoide durante um período muito grande, você precisa de fazer esse controle, essa profilaxia com antieumíticos. Um exemplo é utilizar a ivermectina no paciente para impedir essa síndrome de hiperinfecção, tá bom? Mas vamos lá para o relato de caso mesmo. Paciente masculino, 38 anos, quadro de náuseas e vômitos persistentes, epigaustralgia, que é dor na boca do estômago, entre aspas, astenia, que é fraqueza, e palidez cutânea. Esse paciente provavelmente está anêmico, que se iniciaram há 2 semanas. Associado à constipação, não consegue ir no banheiro, perda de peso e um episódio de febre não termometrada. Relata hipertensão prévia e realização de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, não sei nem o que é isso.
a 7 anos pós-estenose ductal. Isso não importa pra gente. Histórico familiar, a mãe faleceu por complicações de câncer de pulmão. Na história social, afirmava frequentar em todos os finais de semana o sítio do irmão sem saneamento básico, na qual andava descalço a maior parte do tempo, além do etilismo, média 192 gramas de álcool, sábados e domingos. Então, esse paciente ele tem 2 fatores de riscos imunossupressores. Além do HTLV, ele também é etilista. Então, a gente tem 2 fatores aqui de imunossupressão. Ok? A gente tem 2 fatores, que é o HTLV e o etilismo crônico. Tá, irregular estado geral, apático, hipocorado, desidratado, emagrecido, eupneico, anictérico, afebril, sem alterações na ausculta pulmonar e cardíaca. Isso que é importante pra gente, porque a gente sabe que ele faz o ciclo de Lossky, que é esse euminto, né? A larva L2, ele pode fazer o ciclo de Loss lá e ir lá pro pulmão. Ele tá um pouco anêmico, né? Mas o que ele tem aqui que é importante pra gente, que eu falei no outro vídeo? Eosinofilia. Então, ele tem um aumento daquela célulazinha muito importante que eu falei que fica aumentada por causa da interleucina 5, lá na resposta TH2. Quem aumenta o eosinófilo é a interleucina 5, que é produzida pelo linfócito TH2, que é o linfócito ativado. Então, o linfócito TH2 ele produz interleucina 5 e a interleucina 5 aumenta o número de eosinófilos para combater a eumintíase, né, a parasitose. Então, tem algumas imagens aqui e etc. E aí a gente vai ter a discussão. O que eu quero tratar com vocês aqui não é nem muito disso, não. A gente vai responder as perguntas que foram feitas. Deixa eu ver se eu encontro elas aqui. Então, a gente vai responder a questão 2, que tá lá, que a Dani colocou pra vocês. Deixa eu só arrumar aqui, ficou feio. Vamos lá pra questão 2. Qual o papel da infecção por HTLV e álcool na estrongiloidíase disseminada? Então, primeiramente, a gente precisa de saber o que é o HTLV, né? O HTLV, ele é um vírus que ele vai estar infectando. Existem vários tipos, mas a gente está falando aqui especialmente do HTLV1. Ele vai estar infectando linfócitos TCD4. Então, ele vai infectar ali o linfócitozinho que a gente tem, ok? Infecta esse linfócito. Também pode infectar o linfócito TCD8 e também pode infectar algumas células dendríticas, tá? E macrófagos também, só que isso em muito menor grau. O que vai infectar primariamente que vai ser linfócito TCD4 e TCD8. E aí, ele vai fazer uma modificação nessa célula TCD4. O que ele vai fazer? Ele vai produzir uma proteína que chama proteína TAX, que é uma oncoproteína, tá? E essa proteína, ela vai ser um fator de transcrição viral e celular. O que vai acontecer? Quando esse vírus, ele consegue adentrar aqui a nossa célula de defesa e vai produzir essa proteína TAX. Essa proteína TAX aqui, ela vai gerar uma série de complexos de fatores de transcrição que vão resultar, a gente não precisa saber isso porque vocês não tiveram genética ainda, que vão resultar em um maior estímulo da resposta TH1. E é aqui que está o problema. Por quê? Porque eu tenho uma eumintíase, vocês concordam comigo? Eu tenho uma estrongiloidíase, eu tenho um parasita. E eu falei pra vocês que quando a gente tem uma parasitose, a resposta que tem que ser preponderante tem que ser a TH2. Só que aqui, o vírus, ele estimula a resposta TH1. Só que a resposta TH1, ela é ineficiente para combater parasitoses.
É por isso que o paciente ele tem uma hiperinfecção. Por que ele tem essa hiperinfecção? Porque ele não consegue gerar a resposta correta, que é a TH2, que eu já expliquei no vídeo anterior. Se ele não consegue gerar essa resposta TH2, ele não consegue exterminar o estrongiloides estercoralis do corpo dele. E aí ele tem uma hiperinfecção, ok? Pacientes que são imunocompetentes conseguem fazer a resposta TH2 normalmente. Mas como esse paciente ele tem uma infecção pelo HTLV, ele não consegue fazer isso. O HTLV, vamos puxar essa seta aqui para baixo, ele faz o quê? Ele faz, essa proteína taxa aqui, ela vai estimular a transcrição de genes que vão estimular a produção de interleucina 2 e interferon gama. Não sei se vocês se lembram quando eu expliquei lá, a interleucina 2, ela é extremamente importante para proliferação, expansão clonal do linfócito T ativado. Então, ela é extremamente importante aqui, ó, para proliferação expansão clonal. E o interferon gama, ele vai ser extremamente importante para que a gente tenha uma maior ativação, né, que eu falei para vocês, sendo o linfócito T o maestro, de macrófagos. O macrófago ele fica mais ativado. Eu tenho maior estimulação de moléculas coestimuladoras. Moléculas Tudo que eu expliquei para vocês que potencializa a resposta TH1, tá bom? Só que aqui no caso vai ser ineficiente pra gente, porque o cara tá com uma parasitose. Ele vai ter resposta TH1 muito exacerbada, só que ele não vai ter resposta TH2. Então isso acaba que vai gerar para ele a maior facilidade de ter parasitose. E é o caso que acontece aqui, ok? Outra questão que a gente tem que falar é do alcoolismo. Eu não sei se vocês já estudaram o ciclo de Krebs, etc., mas o álcool, né, ele se transforma em compostos que são tóxicos no nosso corpo, principalmente o acetaldeído, né? A gente precisa de transformar esse acetaldeído aí, ok? E aí, quando a gente faz essa transformação, a gente tem uma diminuição muito expressiva de NAD+, e um aumento expressivo de NADH. Só que esse aumento expressivo aqui desse NADH vai gerar pra gente uma série de fatores que são muito ruins. O paciente, ele normalmente vai cursar com uma dificuldade de fazer glicogênese, etc. E aí ele vai ter um estímulo de... Ele vai fazer um hipotireoidismo. Pensa aqui comigo, quando a pessoa bebe demais, né, ela entra em coma alcoólico, ela entra em coma alcoólico por causa de questões hipoglicemiantes. E isso é ruim para o paciente, porque essa diminuição de glicose vai gerar um estresse para o paciente, né? Só que a resposta corpórea de diminuição de glicose é com a liberação de cortisol lá na adrenal. O cortisol, a gente chama ele de hormônio glicocorticoide. O que esse adrenal vai fazer? O que a adrenal vai fazer? Não, desculpa. O que o cortisol vai fazer? O cortisol, ele tende a diminuir a sua resposta imunológica. Então, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que o álcool aqui, ele vai estimular a via HHA, hipotálamo, hipófise e adrenal, com maior produção de cortisol. E o cortisol é um hormônio que diminui a resposta imunológica.
Então o paciente vai ficar cada vez mais imunodebilitado, né? E o álcool também, gente, ele é tóxico para as nossas mucosas. Tóxico para mucosas. Ele é tóxico para a sua mucosa intestinal, por exemplo. Ele aumenta ali como é que chama? A permeabilidade. Ele aumenta a permeabilidade. Certo? Então o álcool, o que ele acontece? Esse etilismo, ele reverbera, ele aumenta a baixa imunidade do paciente. Por quê? Porque gera um estímulo do eixo HHA com maior liberação de cortisol, e o cortisol diminui a resposta imunológica, e também porque ele é tóxico para a mucosa intestinal, porque ele aumenta essa permeabilidade ali da mucosa. A mucosa fica mais permeável, ok? E aí você tem o trâmite de muitas coisas, porque a mucosa nossa ela tem que ser mais permeável para algumas coisas e menos permeável para outras. E ali ele deixa permeável para tudo e pode gerar cada vez mais estresse. Eu só quero que vocês se lembrem, eu vou só reproduzir aqui como é que acontece a resposta TH1 bem facilmente aqui, ó. Você tem uma célula dendrítica, você tem um linfócito T naive. Dendritic cell, linfócito T naive. Vamos supor que isso aqui, gente, tá lá no linfonodo, tá? A célula, a célula dendrítica, ela já pegou o antígeno e já está apresentando aqui via MHC para o TCR do linfócito T. Já está apresentando aqui, esse aqui é o primeiro sinal, certo? Que é o MHC e o TCR. MHC, 2, TCR. Esse é o primeiro sinal. E aí você tem o segundo sinal, que é o B7 com CD28. Esse aqui é o segundo sinal, que é o sinal que vai gerar ativação. Lembra que essa célula aqui, ela produz IL-12 na resposta normal. Essa IL-12 que vai fazer com que esse linfócito naive se transforme em TH1. Só que eu falei pra vocês do linfócito TCD4, quando ele fica infectado pelo HTLV, ele basicamente pula essa questão aqui da interleucina 12, ele não precisa dela. Ele mesmo começa a gerar uma resposta de produção com interleucina 2 e interferon gama. Porque o correto aqui seria o quê? A célula dendrítica produz interleucina 12 e modifica esse linfócito para TH1, e a célula TH1 produz o interferon gama, certo? E reverbera lá na célula dendrítica, no macrófago depois. E aí vocês podem estar se perguntando, Leila, de onde é que apareceu essa interleucina 12? A interleucina 12, se vocês pegarem lá no meu slide, vocês vão ver. A interleucina 12 eu coloco até assim, ó, CD25. CD25. A interleucina 12, ela é importante para proliferação, igual eu coloquei aqui, ó, e expansão clonal. Essa célula, ela mesma produz interleucina 2 e ela mesma começa a aumentar a produção de CD25, porque é um sinal autócrino. É um sinal autócrino. Ok? Para quê? Para que ela sofra expansão clonal e para que ela prolifere. Como eu já expliquei, quando o linfócito T fica infectado pelo HTLV1, ele não precisa do estímulo da interleucina 12. Ele mesmo já começa a produzir IL-2, ou seja, ele já começa a se expandir por si próprio, fazendo um estímulo autócrino, e ele também já começa a liberar interferon gama, sem ter o estímulo da célula dendrítica. Ok? É por isso que ele vai gerar um estímulo TH1. Então eu espero que tenha ficado minimamente entendível. Pode me mandar mensagem. E a gente conseguiu responder a questão 2, né? A questão 2, volta nela, Leila. Qual o papel da infecção por HTLV1 e álcool na estrongiloidíase disseminada?
tanto o HTLV1 como o álcool diminuem a resposta imune do hospedeiro. Então, essa é a resposta. Tanto o HTLV1 e o etilismo diminuem a resposta imune do hospedeiro, vírgula, tornando-o imunossuprimido. Essa imunossupressão vai favorecer a hiperinfecção. A hiperinfecção. E agora a gente tem a questão 3, que eu já vou responder de uma vez, para não precisar de outro vídeo. Descreva a resposta imune do indivíduo imunocompetente e imunossuprimido. Foi basicamente o que eu fiz aqui. A resposta da pessoa imunocompetente vai ser aquela resposta TH2 que eu fiz no vídeo anterior. E a resposta do indivíduo imunossuprimido vai ser o quê? Que são os infectados por HTLV, a resposta imune vai ser comprometida. Ou seja, a resposta TH2 vai ser ineficaz, que vai permitir a proliferação descontrolada do parasita e aumentar o número de estrongiloides estercorários que vai ter. Então, como que você vai descrever isso? Aí que vocês vão ter que montar a resposta de vocês, né? Que eu já expliquei. O imunocompetente, ele vai conseguir fazer a via TH2, só que o imunossuprimido, por causa do HTLV, que gera maior estímulo da resposta TH1, ele não vai conseguir fazer a resposta TH2. Por quê? Porque o vírus HTLV estimula a resposta TH1, como eu já expliquei aqui, ó. Por quê? Porque ele gera maior produção de interleucina 2 e de interferon gama, que são citocinas que estão presentes na resposta TH1. Entenderam? E é isso. O HTLV, ele gera maior estímulo da resposta TH1, porque ele gera uma influência na produção de interleucinas que estão presentes na resposta TH1. Logo, suprime-se a resposta TH2. E também o alcoolismo, ele vai aumentar essa imunossupressão, porque ele vai aumentar a produção de cortisol, que diminui a resposta imunológica, e também porque ele é tóxico para a mucosa intestinal, haja vista que ele aumenta a permeabilidade da mucosa, ok? Qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem. Eu não sei se eu vou conseguir dar a monitoria para vocês, porque a prova já vai ser dia 4, mas pode me mandar mensagem. Eu deixei bem completo, talvez a Dani nem cobre dessa forma, mas é para até mesmo vocês entenderem o caso do paciente, né? É interessante voltar aqui, ó, para poder entender algumas coisas. Náuseas, vômitos persistentes, epigastralgia, astenia, a palidez cutânea, né? Porque esse paciente provavelmente ele está anêmico. E essa eosinofilia lá que a gente já falou do paciente, ok? E é isso. E só quero fazer um adendo, que vocês podem perguntar assim: poxa, Leila, ele tá com eosinofilia, mas ele tem diminuição da resposta TH2, desculpa. Sim, ele tem diminuição da resposta TH2, mas ter diminuição da resposta TH2 não significa ter ausência. Ele tem uma diminuição, ele não tem ausência, ok? Então é isso.